Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos continuar aprendendo mais sobre as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo mais importante do canal. Lembra daquele vídeo das 3 horas de trevas na cruz, da morte do Senhor Jesus? Então, hoje nós vamos dar continuidade. Falamos da morte e ressurreição, mas o que será que aconteceu depois da ressurreição de Cristo, quando ele subiu aos céus? Vamos ver juntos o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a chegada do nosso Senhor, o Rei da Glória, aos céus. Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, não perca nenhum minuto desse vídeo, porque vai ser um vídeo glorioso e vocês vão entender o que o Senhor Jesus está fazendo neste momento, sentado à destra do Pai. Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante que você se inscreva, porque assim o canal cresce e com o crescimento ele vai alcançar mais pessoas. Então, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta e vamos juntos compartilhar o poder da palavra de Deus. Então, meus amores, hoje vamos dar continuidade, como eu disse no princípio, ao vídeo mais importante do canal. Vamos falar do Senhor Jesus. Vamos falar a segunda parte da cruz de Cristo. A primeira, sabemos que foi a crucificação e a ressurreição. Que ele passou tudo que ele passou no meu e no teu lugar, assumindo a ira de Deus para nos salvar do próprio Deus, para nos salvar do pecado e do inferno. Agora, vamos entender, vamos conhecer, saber aquilo que aconteceu depois da cruz, depois da ressurreição. Como será que foi a chegada de Jesus na glória? Vamos entender então? Então, meus amores, eu convido vocês a pegarem as suas Bíblias, tá? Porque hoje a gente vai ler muito e é importante que vocês acompanhem em suas Bíblias para que vocês vejam que é o que está escrito aqui, que não é nada da nossa cabeça. Lembrem-se sempre que o objetivo do canal sempre vai ser pregar, ensinar da parte de Deus, só o que Ele quer que a gente ensine e diante dele, porque temos a certeza de que Ele nos vê, Ele nos observa e Ele sabe se aquilo que a gente vai falar é Ele que ensinou ou se a gente está inventando. Então a gente tem muito temor com relação a isso, então fiquem tranquilos, sempre vamos falar para vocês aquilo que está escrito, textos dentro de seus contextos, para que o entendimento seja perfeito, completo, de acordo com a vontade de Deus, dentro da nossa incapacidade humana, dentro da nossa debilidade humana, mas sempre buscando ensinar a verdade de acordo com as Escrituras. Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu vou ler aqui um versículozinho, só um contexto, resuminho rápido. Aqui Lucas está escrevendo, né, a orientação que Jesus deu para os discípulos depois da ressurreição dele. Vamos lá, vamos por parte. Jesus morre, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, né? Ressuscita e ele começa a aparecer durante 40 dias. Ele começa a aparecer para os apóstolos, para os discípulos, enfim, no final aparece para 500 pessoas e assim ele vai aparecendo, né? Com provas, como diz aqui, Lucas diz assim, provas incontestáveis da ressurreição dele, né? E quando a gente estudar as ressurreições, a gente vai estudar bem certinho como Cristo ressuscitou, o corpo dele, enfim. Mas hoje a gente vai ficar com a ascensão de Jesus aos céus. Então, dentro deste contexto que Lucas está dizendo, que Jesus apareceu durante 40 dias e conversava e ensinava, falava com os discípulos, então ele vem e fala assim, ele ensina, ele dá a ordem, né? Que é para eles ficarem em Jerusalém, porque logo nos próximos dias, lembra, 40 dias Jesus andou com eles.
E ele disse: nos próximos dias vocês vão receber a promessa do Pai, que é o Espírito Santo que vai vir sobre vocês para dar para vocês poder e autoridade para poder pregar o evangelho a toda criatura. Então essa foi a ordem de Jesus para os discípulos, né? Quando ele ainda estava ali, ressuscitado, mas ainda estava ali antes de subir. Então depois de dar todas essas orientações, ele fala assim, versículo 9 do capítulo 1 de Atos: ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto, ou seja, subiu aos céus, virá do mesmo modo como o vistes subir. Ai, gente, isso aqui é glorioso. Então, só resumindo essa primeira leitura, então, Jesus deu as últimas orientações para os 12, para os discípulos, e disse: fiquem aqui em Jerusalém, porque daqui uns dias vocês vão receber o Espírito Santo. Lembra, Jesus ficou 40 dias depois da Páscoa entre eles. E o Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo desceu, que é onde se iniciou a igreja, foi 50 dias após a Páscoa. Então a gente tem aí uns 10 dias entre a subida de Jesus e que os discípulos receberam o Espírito Santo para cumprir as ordens de Jesus e de pregar o evangelho a toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E aí entra o ensinamento do Pentecostes, do dom de línguas, para eles poder pregarem aos confins da terra, que então eles tinham que ter o idioma das pessoas. Enfim, toda essa história vocês já têm aí no canal, vocês podem aprender lá no vídeo das línguas, né? Mas então, dada a ordem, ele começa a subir aos céus e os discípulos ficaram atônitos olhando Jesus subindo aos céus, e até que uma nuvem cobriu ele e ele desapareceu da face dos olhos deles, e de repente chega 2 anjos do lado deles e falam: galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu vai descer do mesmo modo que vocês viram ele subindo. Olha a promessa. Olha a promessa que o anjo fez ali para aqueles discípulos. E essa promessa vai se cumprir quando, meus amores? Lá em Apocalipse 19. Que, se até o final do vídeo o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ler também, tá? Mas lá em Apocalipse 19 se cumpre essa promessa aqui, quando nosso Senhor Jesus desce, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se der tempo a gente lê lá também, mas é porque eu quero ler muitos versículos hoje. Gente, eu ainda tô meio ruim da garganta, tá? Então não reparem e também não reparem os barulhos de fora, tá? Vamos focar aqui no ensinamento bíblico. Então vamos lá. Então nós vemos aqui a subida de Jesus para os céus, 40 dias após a morte e ressurreição dele no dia de Páscoa, né? No domingo de Páscoa, para os céus. Então, meus amores, vocês nunca pararam para se imaginar o que foi que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é verdade, gente. Tudo isso aqui é a verdade. Essa palavra, esse livro, esse aqui tá velhinho, feinho, mas não importa o tamanho, a cor, se é nova, se é velho, o idioma que for, isso aqui é a verdade. E quando a gente vem meditar nisso aqui, a gente precisa enxergar isso como verdade, crer nisso, amar isso, viver isso, crer nisso como se fosse a única coisa que existisse no mundo, e na verdade é a única coisa que importa no mundo, a palavra de Deus. Então é um conselho meu para vocês, porque eu faço isso. Creia nisso e viva isso. Imagine as coisas. Quando tu vai entrar na Bíblia para meditar, que tu for meditar entra na história.
entra na história para entender aquilo que está acontecendo ali, te imagina ali, enxerga Cristo, enxerga as coisas acontecendo, porque isso vai fazer com que tu venha memorizar mais, isso vai fazer com que tu tenha mais proximidade com Deus, com Cristo, isso vai fazer tu despertar mais, isso vai fazer tu amar mais a Deus e estar mais próximo dele. Gente, creia que isso é a verdade e se questione, se pergunte, não simplesmente chegue ali, blá, 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 que legal, que lindo, tá bom, já sai, vai fazer alguma coisa. Não, o que significa meditar? Meditar significa tu ler e tu falar, caramba, que interessante isso, e como é que será que foi? E como é que será que é? E o que será que aconteceu? Por que será que ele disse isso? Se questione e o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai começar a ir te mostrando e assim tu vai ir aprendendo, crescendo espiritualmente, te santificando. A palavra de Deus é linda, gente, e ela é a única verdade. Então, tu nunca te questionou como que foi essa subida de Jesus ao céu? O que aconteceu? Meus amores, olha só. Existe 3 céus, tá? A Bíblia fala que existe 3 céus. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo pra vocês. Mas existe o céu atmosférico, que é o céu que nós enxergamos, as nuvens, né? Esse céu azulzinho aí que a gente enxerga, onde tá as nuvens, né? Onde tem os passarinhos, enfim. É o céu atmosférico. Aí existe o segundo céu, que é o céu das estrelas, das galáxias, né, dos planetas, Sol, Luas, estrelas, enfim. É o segundo céu. E existe o terceiro céu, aonde Paulo foi arrebatado, aonde é levado em espírito, aonde João foi levado em espírito, que é o terceiro céu, onde é a morada de Deus hoje. Hoje Deus habita no terceiro céu. Então, Cristo, quando ressuscitou 40 dias após a Páscoa, quando ele subiu aos céus, ele subiu no primeiro, passou pelo primeiro, que é aqui quando a nuvem cobriu ele passou pelo segundo céu, que foi o da atmosfera, o das galáxias, o dos planetas, do Sol e da Lua, e ele foi chegando ao terceiro céu. Gente, essa é a história do nosso Salvador. Essa é a história do nosso Senhor. Essa é a história do nosso Rei dos Reis. É a história de Jesus Cristo, aquele que tu diz que é teu Salvador. E a gente, assim como a gente não entendia, a maioria das pessoas não entendia nem o que ele fez na cruz do Calvário, era tudo muito superficial. Morreu por mim para me salvar dos meus pecados. Não sei o quê. E era tudo muito superficial. E hoje tu já entende com profundidade essas 3 horas de trevas na cruz, o porquê Cristo teve que morrer. Agora, meus amores, continua essa história, não acabou aí. Jesus subiu aos céus e deu. Não acabou aí a história. E é uma história que eu e tu estamos incluídos até o final. Então agora a gente vai entender profundamente o que aconteceu quando Jesus passou o primeiro céu das nuvens, o segundo céu da atmosfera, das galáxias, dos planetas. Jesus passou pelo Sol, passou pela Lua, passou pelas estrelas, por Plutão, por Júpiter, por Vênus, por Marte. E Jesus foi subindo e de repente, tcharam! Vamos ler na Bíblia o que aconteceu? Profecia de Salmos de Davi, capítulo 24. O contexto, se vocês forem ler o Salmo 24, vem depois de Salmo 23, né? É o salmo conhecidíssimo de vocês, né? De todo mundo, né? Todo mundo conhece: o Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Mas o contexto, desde o versículo 22, e a gente um dia vai estudar só sobre o Salmo 23, para tirar esse ranço de que Salmo 23 é isso aqui, ó, dinheiro, né? Para tirar essa nhaca de um salmo tão glorioso, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
tirar essa nhaca, esse lixo, essa encrosta que ficou impregnada na cabeça da maioria de que esse salmo se refere a dinheiro. Então, um dia a gente vai fazer um estudo muito profundo sobre ele, mas o contexto do versículo 22 e o próprio 23 até chegar no 24, que é o nosso estudo de hoje, tá falando do quê? Da morte de Jesus. Isso aqui eu expliquei para vocês. Lembra lá nas 3 horas de trevas na cruz, que o coração de Deus, que o coração de Jesus se derreteu como ser, explodiu dentro dele, né? Cientificamente, a medicina diz que o coração de Jesus explodiu, o pericárdio, aquilo que envolve o coração dele explodiu. E ele morreu de dor e de tristeza, né? Então tudo isso estava sendo profetizado por Davi. Todo o capítulo 22 é falando da morte do Messias, meus amores. Falando ali que tiraram sorte das roupas dele. Olha só, cães me cercaram, malfeitores me rodearam, a minha língua se apegou ao céu da boca. Lembra quando Jesus teve sede? Né? Tenho sede, deram lá esponja embebida em vinagre para ele. Tudo isso está falando da morte de Jesus, todo o contexto do capítulo 22 da morte do nosso Senhor. E aí vem o Salmo 23 falando do nosso pastor. Quem é o pastor das nossas almas? O nosso Senhor Jesus. E aí vem o capítulo 24 falando da vinda do Rei da Glória. Então vamos entender o que aconteceu depois que Jesus cruzou o primeiro e o segundo céus? Olha só, versículo 7 do capítulo 24. Gente, eu me emociono muito quando eu leio isso aqui. Então, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu quis ler tudo primeiro para agora explicar o que isso é, o que isso significa, a interpretação literal e verdadeira do que essa profecia do Salmo 24, que vem logo depois da morte de Cristo. Não é a continuação que estamos vendo da morte e ressurreição de Cristo, tudo que ele passou, o coração dele explodiu de dor e de tristeza por mim e por tua causa. E aí, de repente, ele sobe aos céus, passa o primeiro céu, passa o segundo, e de repente ouve-se vozes e fala: abram-se os portões eternos do terceiro céu, porque para que entre o Rei da Glória. Quem é o nosso Rei, se não é o nosso Senhor Jesus, o único Rei da Glória, Senhor dos Senhores? Ele conquistou esse título, ele conquistou essa glória 40 dias antes naquela cruz do Calvário. Então ali ouviu-se a voz do Rei da Glória dizendo: abram-se os portões. E de repente um anjo fala: mas quem é este Rei da Glória? Meus amores, tem que entender que as criaturas no céu, os anjos do céu, eles não são oniscientes.
Eles não sabem muitas das coisas que Deus, os planos de Deus, eles não têm muito entendimento. Lembra lá na carta de Pedro que eles falam que eles se aproximam para entender com respeito à salvação? Ai, gente, é lindo, é lindo, lindo, lindo. Os anjos não entendem o plano de Deus com relação à salvação. Os anjos são criaturas que estão à disposição de Deus para servir e adorar a Deus de dia e de noite, e são criaturas que estão à disposição de Deus caso a gente precise. Ou como era no Antigo Testamento, que eles vinham para dar recados, para dar ordens, para anunciar. Anjos são anunciadores, e outros que Deus usa para nos guardar. Não existe essa bobagem de anjo da guarda, mas Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para que nos guardem de acordo à vontade dele. Então, quando a gente estudar alguma coisinha sobre anjos, a gente fala sobre isso, e ai, como eu tenho coisa para falar sobre isso. Como eu tenho. Se vocês soubessem. Mas enfim, é outra história, é outro assunto. Mas os anjos, é importante entender o seguinte, que os anjos, eles não têm conhecimento total. Eles não têm entendimento total daquilo que Deus, do plano de Deus para a salvação. Então, quando Cristo está chegando ao terceiro céu, né? Ele clama: abram-se os portões para que entre o Rei da Glória. Então um anjo chega e fala: mas quem é esse Rei da Glória? Quem é? Quem é este homem que está subindo, batendo na porta do céu, querendo entrar? Quem é esse? Quem ousa? Quem é este homem que ousa mandar ordem para abrir os portões eternos para que ele entre? Quem é esse homem? Lembre-se, anjos perguntando: quem é o Rei da Glória? Quem é esse homem que bate e quer entrar? Ele é o Senhor, ele é o Rei da Glória. Meus amores, por que esse anjo questiona quando se ouve essa voz dizendo: abram-se os portões para que entre o Rei da Glória? Por que este anjo questiona? Porque quem estava subindo e dizendo: abram-se os portões para que o Rei da Glória entre, não era um anjo. Quem estava batendo, dizendo: abram-se os portões, não era o Espírito do Filho que desceu e nasceu de uma Virgem Maria. Não era o Espírito de Jesus que estava batendo: abram-se os portões para que eu entre. Quem é que estava ali batendo para que se abrisse os portões para que ele entrasse, e que o anjo disse: mas quem é esse? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse homem que ousa tocar? Meus amores, quem estava tocando a porta, os portais eternos para entrar na glória, para assumir o lugar dele por toda a eternidade, de Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o unigênito de muitos filhos. E não me faltam palavras para descrever o nosso Senhor. Quem estava batendo ali era Jesus, homem, de carne e osso como eu e tu, o primeiro homem de carne e osso que subiu aos céus. Por isso que o anjo falou: quem é tu, homem? Como ousa? Quem é esse Rei da Glória, esse homem que quer entrar aqui? Aqui não tem homem, aqui não tem carne e osso. Claro, um corpo de Cristo, glorificado, mas de carne e osso. Lembra que quando Jesus ressuscitou e os 40 dias que ele ficou andando com os discípulos, ele comia, ele bebia, ele dormia. Tomé tocou nele. Toca aqui, Tomé, nas minhas feridas, carne e osso. Mas também um corpo glorificado, que assim como os discípulos estavam presos dentro da salinha, de repente ele apareceu no meio,
como um fantasminha, camarada. Se é que se pode dizer assim, Jesus, a porta trancada, a Bíblia fala que a porta estava trancada e eles estavam ali dentro com medo, preocupados depois da morte de Jesus. E agora o que a gente vai fazer? E de repente Jesus aparece no meio deles. Oi, eu tô aqui. Lembra disso que está escrito lá nos evangelhos? Pois é, mas esse mesmo Cristo era de carne e osso, porque todos podiam tocar e ele pediu, tem pão aí? Tem pão e peixe aí para mim comer? Ele tinha fome, carne e osso como eu e tu. E de repente esse Cristo em carne e osso sobe, toca na porta, abre portões eternos, porque eu quero entrar, o Rei da Glória chegou. E o anjo fala, mas quem é esse homem? Quem ousa esse homem querer entrar no céu? Aqui não existe homem de carne e osso. Aqui só existe criaturas celestiais e Deus eterno e o Espírito Santo. Meus amores, Cristo conquistou o direito de carne e osso entrar nos portões eternos, entrar no terceiro céu, onde é a morada de Deus. E qual foi a promessa que ele fez lá em João? Aonde eu vou, vocês também vão estar. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estou, vocês também vão estar. Eu vou abrir caminho para vocês, para que vocês de carne e osso, depois que ressuscitar, vão subir comigo. Durante 7 anos vocês vão morar comigo. Então o anjo se apavorou, o primeiro homem a entrar nos céus em carne e osso foi o nosso Senhor Jesus. Vocês se dão conta disso, meus amores? Nós temos um de nós no céu. Homem como eu e tu, carne e osso, lá no céu. Por isso que ele pode hoje interceder por mim e por ti, porque ele é um de nós. Ele não é um espírito, ele não é um fantasma, ele não é um ser do além, ele é um homem que conquistou esse direito por tudo aquilo que ele passou na cruz. Meus amores, temos um homem sentado ao lado de Deus intercedendo por nós todos os dias, porque ele pode fazer isso, porque ele também é homem, ele viveu aqui, ele sabe o que é viver nesse mundo desgraçado, destituído da glória de Deus. Filho de Deus, nós temos o nosso irmão mais velho, carne e osso, sentado ao lado de Deus, Pai, intercedendo por mim e por ti. Tu quer maior glória do que essa? O que a gente vai temer? Gente, nós temos Cristo, um homem. Vocês já nunca pararam para pensar nisso? Jesus é como a gente, carne e osso. E ele está lá agora, sentado ao lado do Pai. Vamos ler isso. Lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, isso é para vocês verem o que Cristo, nosso irmão mais velho, gente. Gente, vocês sabiam que Jesus é o nosso irmão mais velho? É o que a Bíblia fala. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Gente, creia nisso, é o que a Bíblia fala. Isso não é bobagem, isso não é historinha para criança, essa é a verdade. Cristo é o nosso irmão mais velho. Gente, como eu desejo que vocês tenham esse entendimento. Então, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, diz assim, 33, no versículo 33 e 34, para vocês entenderem o que aconteceu quando Cristo passou o primeiro céu, o segundo céu, quando ele chegou no terceiro céu, e foi entrando portões adentro eternos. Eu cheguei em casa, voltei, Pai, com a vitória nas mãos, Pai, eu voltei com a justiça na mão para te oferecer no lugar deles. Tá aqui, Pai, eu tô aqui para te oferecer a justiça, Pai, mas também agora eu sou advogado deles, Pai, também agora eu sou intercessor deles, Pai, agora eu também sou sacerdote deles. Agora o Senhor vai ter que me aguentar. Eu passei tudo isso por causa deles, para livrar eles da ira do Senhor. Agora o Senhor vai ter que me ouvir, agora o Senhor vai ter que responder a minha oração.
E Pai, como ele dizia, como ele falou lá quando ele foi ressuscitar Lázaro, lembra dessa história linda quando ele foi ressuscitar Lázaro e que ele fala assim: Pai, graças te dou porque tu sempre ouve as minhas orações. Por isso que toda oração que a gente faz tem que ser no nome de Jesus. Ele fala: Pai, graças te dou porque tu sempre ouve as minhas orações. Ai, gente, isso é glorioso demais. Olha o que diz aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu. Olha lá a ordem do que a gente está falando. Quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó, a ordem. Cristo, quem a condenará? Os eleitos de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai nos separar do amor de Cristo Jesus? Quem vai nos acusar? Quem vai? Se foi Cristo quem morreu por nós, se foi Cristo quem ressuscitou por nós, e é Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Meus amores, olha só. Enquanto os discípulos ficaram aqui, né, que Jesus disse assim, ó, não se ausentem de Jerusalém, porque 40 dias depois que ele ficou, a Bíblia é muito clara, 40 dias depois da ressurreição dele, no domingo de Páscoa, ele ficou ali ensinando os discípulos. Aí ele sobe aos céus e os discípulos tocam vida aqui, né, começam a se reúnem no cenáculo e ficam lá decidindo quem vai ocupar o lugar de Judas, quem vai assumir, porque a profecia falava que alguém tinha que ocupar o lugar de Judas, que Judas era o traidor. Então ficaram lá discutindo assuntos terrenos, né, como seria daqui para frente, obedecendo a ordem de Jesus, que ele disse: espera aqui que daqui uns dias eu vou mandar a promessa. Aí Jesus sobe e aí 10 dias entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, porque 40 dias Jesus ficou, 50 dias que é o Pentecostes, desceu o Espírito Santo, então a gente tem 10 dias aí. Não que isso influencie muito, porque para Deus um dia, 1000 anos é tudo a mesma coisa, mas para nós humanos, assim, nos entendermos. Então, o que aconteceu, digamos, esses 10 dias no céu, quando Jesus sobe, ele entra, primeiro o anjo se surpreende, mas quem é esse homem cara de pau aí que tá querendo entrar? Aqui não tem homem, aqui só tem criaturas, espírito, aqui não tem homem. Aí Jesus fala: não, eu conquistei esse direito, dá licença que eu vou entrar. Mas é um jeito de falar, né, gente? Porque o nosso Cristo é Senhor e Senhor. Então ele entra na glória, ele entra no terceiro céu, ele volta a assumir a glória dele de Filho de Deus. E ele chega diante do Pai e fala: Pai, tá aqui, a obra está consumada. Agora, ele não chega pedindo permissão, ele não chega pedindo autorização, ele chega para assumir o lugar dele ao lado do Pai e ele se senta, porque a obra está consumada. Ele pagou o preço da justiça de Deus, da santidade de Deus, morrendo no nosso lugar. Ele conquistou o direito de ser o primeiro homem de carne e osso a subir aos céus, para que depois a gente fosse um atrás do outro, seguindo ele, porque ele prometeu, ele disse que ele ia preparar lugar pra gente. Porque aonde eu estou, vocês também vão estar. Filho de Deus, olha a promessa que vocês têm, que nós temos, e às vezes a gente fica se preocupando com tanta bobagem, se preocupando com coisa desse mundo, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou fazer, preocupada com tanta bobagem, com uma promessa dessa.
Com um intercessor desse intercedendo, advogando por nós ao lado do Pai, com todo o poder e autoridade para isso, porque Ele conquistou isso, Ele tem direito e Ele nos cede esse direito. Então, nesses 10 dias em que os discípulos ficaram ali esperando a promessa, porque Ele disse, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar o Consolador, o Espírito Santo, que vai dar poder e autoridade para vocês pregar o meu evangelho, a minha história, para toda criatura até os confins da terra. Então Cristo chega lá e fala, Pai, está consumado, estou aqui, senta do lado. Imagina que pai orgulhoso. Meu filho, é todo teu, senta, esse é o teu reino. É tudo teu, senta. E ele fala, Pai, agora se prepara, porque a lista é grande. Pai, a lista é grande. Ai, esses meus irmãos são meio cabeção. Pai, esses meus irmãos, olha. Mas ó, eu sei como é que é a situação lá embaixo. Não é fácil viver lá, Pai. Não é fácil viver naquele mundo totalmente desgraçado. Porque o que significa desgraçado? Sem graça, sem a graça de Deus. E o mundo é desgraçado. As pessoas têm um entendimento muito errado do desgraçado, né? É uma palavra forte, mas desgraçado. Sabe, gente, isso é muito forte. Quando chamam uma pessoa de desgraçado, é uma coisa muito forte. Por quê? Porque o desgraçado, na verdade, é uma pessoa sem a graça de Deus. Meu Deus, é uma maldição terrível. E o mundo sofre essa maldição. Então Jesus senta como agora nosso intercessor, nosso advogado, como nosso irmão mais velho, como nosso sumo sacerdote, como fala lá no livro de Hebreus, já vou ler para vocês. Então ele diz, Pai, agora o Senhor precisa me ouvir, agora o Senhor vai ter que me ouvir, porque eu conquistei esse direito de chegar aqui, sentar à tua direita, para agora poder interceder pelos meus irmãos. Então ali ele começa a interceder por mim, por ti, por nós, os filhos de Deus, meus amores. E a gente vai ver isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 7 do livro de Hebreus, que fala do sacerdócio de Cristo. Então, diz assim, Cristo, sacerdote único e perfeito. Lembra, meus amores, na época da lei, Deus instituiu os profetas e os sacerdotes iam até o templo, ofereciam sacrifício pelo pecado do povo, das pessoas individualmente, e também ofereciam sacrifício pela nação de Israel. Então, todos os dias esses sacerdotes iam até o templo e ficavam o dia inteiro ali oferecendo animais em forma de sacrifício para cobrir, não para apagar pecado, só para cobrir o pecado do povo temporariamente, por um tempo, até que Cristo viesse fazer o sacrifício, único e perfeito sacrifício, para de uma vez por todas limpar, apagar todo o pecado da humanidade. Então, era mais ou menos assim, a pessoa no Antigo Testamento pecava e o pecado dela estava ali. Então, ela ia lá e oferecia um animal para o sacerdote oferecia aquele animal e o sangue daquele animal supostamente cobria o pecado daquela pessoa. Cobria. Aquilo ali satisfazia momentaneamente a ira, aplacava a ira de Deus momentaneamente. Mas o pecado da pessoa continuava ali, estava ali, só estava coberto agora. Por aquele costume sacerdotal de expiação de pecados que era no Antigo Testamento. Agora com Cristo, com a morte do verdadeiro sacrifício de Cristo, agora o pecado já não fica mais escondido ali, só coberto temporariamente. Não, agora ele é limpo, definitivamente. Por quê? Porque Cristo conquistou isso na cruz. Lembra das 3 horas de trevas? Eu te aconselho a ouvir uma e outra e quantas vezes for necessário, para tu entender tudo que Cristo passou, para ter o direito de limpar todo o nosso pecado. Então Cristo, ele é o sacerdote perfeito. Por quê? Porque esses sacerdotes que ofereciam animais para cobrir o pecado do povo no período da lei até Cristo, eles também eram homens passíveis de erro, pecadores. Então eles também tinham que matar animais pelo seu próprio pecado. Cristo não. Cristo era o Cordeiro perfeito sem pecado, lembra? Então, o título fala assim, Cristo, sacerdote único e perfeito. E fala assim, eu vou ler tudo, tá? Para ficar bem claro isso para vocês.
E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. A ordem, né? Quando as pessoas eram... existia uma lei, né? Da família, da descendentes de Arão, os levitas, que eram sacerdotes por meio de juramento. Enfim, mas este com juramento por aquele que lhe disse. Olha só, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. E ele está falando aqui de Jesus. Tu és sacerdote para sempre. Deus disse que depois de todo o sacrifício que Jesus fez, ele seria sacerdote para sempre. O que um sacerdote faz? Oferece sacrifício para remissão de pecados. Então Deus diz, tu vai ser sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus é o nosso fiador. O que um fiador faz? Um fiador se responsabiliza pela dívida de outro. Não é isso que nos dias de hoje a gente precisa alugar uma casa. Precisa de um fiador. Por quê? Porque se eu não pagar, o fiador paga. Então, Cristo se fez o nosso fiador para pagar a nossa dívida, a dívida do nosso pecado. E ele é fiador de uma superior aliança. Superior aliança sobre qual aliança que se tornou inferior? A aliança da graça, do pacto de graça conquistado na cruz com o sangue dele, sobre o pacto antigo que era o da lei, do costume da lei, que lá e os sacerdotes ofereciam aquele animal para cobrir o pecado. Mas agora Cristo se fez sacerdote de uma superior aliança, porque agora não é mais cobrir, agora é eliminar o pecado, é eliminar a dívida que eu e tu tínhamos com Deus. Lembra que éramos mortos, inimigos de Deus, separados de Deus, mortos em delitos e pecados? Pois é, Cristo pagou a nossa dívida, ele foi nosso fiador. E ele fala assim, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, os sacerdotes antigos, eles eram sacerdotes por um determinado tempo, porque eles morriam fisicamente, chegava uma idade, morriam, e tinha que vir outro, Agora, olha só, no entanto, quem? O nosso Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus, no entanto, porque continua para sempre, porque é eterno, ressuscitou, e é um homem que está sentado no céu, intercedendo por nós, tem o sacerdócio imutável. Ele é sacerdote para sempre. Por isso também pode salvar totalmente. Olha isso aqui, meus amores. Por isso, ele pode salvar um pouquinho de tempo, só por um pouquinho de tempo, enquanto a pessoa obedece, enquanto a pessoa sacrifica, enquanto a pessoa é super boa e vai na igreja, e tem um título, e é pastor, e é obreiro, e faz isso, faz aquilo. É só por aí que Jesus salva? É só por um tempo, enquanto a pessoa segue ali obedecendo regras, leis, normas? Ou o que está escrito aqui? Ele também pode salvar totalmente. E quem ele pode salvar totalmente? Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Quem é o caminho que nos salva? Quem é o único intercessor? Quem é o único intermediador entre Deus e os homens? A única porta, o único caminho? Quem é que nos reconcilia com o Pai por causa do sacrifício perfeito na cruz? Quem é? Então ele pode salvar totalmente, de uma vez por todas e para sempre, todos aqueles que por ele, através do novo nascimento, que ouvem o evangelho que ele deixou, a história dele, e nascem de novo. Todos que se achegam por ele, todos que por ele, por Cristo, por intermédio de Cristo, se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Cristo vive para sempre para interceder por mim e por ti. Pensa bem. E tu aí preocupado, o que eu vou ter para comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? E aí, e aquilo, e aquele outro. E Cristo intercedendo por ti, te preparando um lugar,
te esperando na glória e na eternidade com Ele, para te fazer rei com Ele, príncipe e sacerdócio junto com Ele. Ai, como tu é incrédulo. Meu Deus do céu, como nós somos incrédulos, né? Com efeito, nos convinha. Não, e o pior de tudo, uma incredulidade tão, sabe, porque se limitam a viver nesse mundinho, se limitam a viver, a querer conquistar coisas aqui, a ter coisas aqui, a ter nome, a ter poder, a ter título, a ter tudo que for preciso, poder político, poder, sabe, é uma coisa assim tão... tanta incredulidade, vivem para esse reino do mundo enquanto Cristo está sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós, por um reino superior, por uma pátria superior. Ai, meu Deus do céu. Com efeito, versículo 26 do capítulo 7 de Hebreus, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse. Mas é claro que nos convinha um sacerdote como esse. Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que vocês poderiam se salvar sozinhos? Ou que um sacerdote, como era da época da lei, que ia lá e matava um bichinho pro nosso lugar? Ou os pastores e os líderes que hoje em dia se acham deuses, que acham que só a palavra dele é verdade, que só o que eles dizem é verdade? Gente, a gente estaria ferrado, perdido, condenado ao inferno se não fosse esse sacerdote aqui. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Aí ele vem e fala assim, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu como oferta pelos nossos pecados. Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui para vocês? Gente, isso aqui merece só uma meditação, só esse capítulo de Hebreus, e eu espero que a gente possa ter a oportunidade de estudar juntos. Mas aqui tá falando do nosso intercessor eterno, para sempre. Para sempre Cristo vai ser nosso intercessor, sempre Ele vai estar advogando ao lado do Pai por mim e por ti. E a Bíblia é clara que a gente precisava dele como intercessor, porque a lei do passado que nos matava, os sacrifícios que os sacerdotes do passado ofereciam, não cobriam o pecado de acordo com a justiça de Deus. Era só temporal até que Cristo viesse cumprir toda essa lei. Então, hoje, não adianta, não só não adianta os sacerdotes dos sacrifícios do passado, dos animais, como não adianta eu e tu queremos nos salvar através de obras, através de sacrifícios. Faça o seu sacrifício, entregue a sua vida, dê o seu tudo, dê o seu melhor, ofereça isso para Deus, ofereça isso em troca do Espírito Santo, que é o mais importante, ofereça isso em troca da sua salvação, porque é o mais importante, meus amores. Eu vou falar uma coisa para vocês e eu acredito que vai impactar muita gente, inclusive os falsos profetas, principalmente os falsos profetas que vão criticar e que vão falar, e aqueles que não têm o entendimento porque ainda estão na ignorância. Mas se eu te perguntar o que é o mais importante, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Tu vai dizer o quê? Minha salvação. A minha salvação é o mais importante. Quem te disse que a salvação é o mais importante? Quem te falou que a tua salvação é o mais importante? Meu pastor, meu líder. Como assim? Sim, o meu líder me disse que a salvação é mais importante. Quem te falou? Em que Bíblia tu leu isso? Porque na minha, e eu juro para vocês que na de vocês também não está escrito, mas a minha, de Gênesis, Apocalipse, em nenhum lugar me diz que a minha salvação é o mais importante. E aí tu pode ficar revoltado, brabinho e falar o que quiser. Mas a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse que o mais importante foi e sempre será a glória
de Deus. A salvação é o plano secundário. A glória de Deus sempre foi, é e será o mais importante. Pergunta simples para vocês crerem nisso, porque eu sei que vai mexer muito com vocês com relação a isso. A salvação, a gente vai estudar isso mais com detalhes quando a gente estudar a salvação. Mas é importante vocês entender dessa glória, desse sumo sacerdote que intercede por nós hoje. Para que tu nasceu? Por que tu foi criado? Por que Adão e Eva foram criados? Pergunta, Adão e Eva foram criados para quê? Para serem salvos? Aonde está escrito? Deus criou Adão e Eva para serem salvos da ira dele, do inferno, do pecado e do diabo. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Por quê? Porque o homem não foi criado para ser salvo. O homem foi criado para quê? Para a glória de Deus é que o homem foi criado. Fomos criados para a glória de Deus. Sempre foi o propósito de Deus sermos criados para a glória dele. Então a glória de Deus sempre vai ser o mais importante. Então é algo muito mesquinho. É algo muito... eu não quero nem usar a palavra que eu tenho vontade de usar. Mas é algo tão egoísta. É algo tão típico de falso profeta. Dizer que a salvação é o mais importante. Que eu não tenho nem palavras para expressar. E meus amores, quanto antes tu entender que tu nasceu para a glória de Deus e tu entender isso, que não é a tua salvação mais importante, que viver para a glória dele é o mais importante, isso vai fazer com que tu cresça, com que tu te aproxime muito mais de Deus e tu não vai estar... E a tua preocupação não vai ser, será que eu tô salvo? Será que eu vou pro inferno? Será que eu vou perder minha salvação? Porque perder de salvação não existe salvação, se tem ou não se tem. Mas a gente vai ver isso com detalhe lá quando a gente estudar a salvação. Mas quando tu entende que tu foi criado para a glória de Deus e não para ficar correndo atrás de uma salvação, tu vive em paz e tu vive para essa glória. Então quando tu vem e tu lê isso aqui, tu vê essa glória, isso que Cristo conquistou, esse direito de ser glorificado, de ter um nome acima de todos os nomes no céu. Então tu te regozija com isso e tu fica seguro. Tu sente paz, tu não vive agitado, ansioso, preocupado com o amanhã. E nem com salvação, nem com nada. Porque nós temos um advogado intercessor inculpável, santo, santo, santo e justo, sentado ao lado do Pai intercedendo por nós, perfeito, que tem todo o direito de fazer isso. E ele fala, Pai, te dou graças porque tu sempre ouve as minhas orações. Então é esse filho que o Pai sempre ouve as orações, que está orando por mim e por ti, que está intercedendo por mim e por ti, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nos nossos erros. Quando caímos, ele nos levanta com a ajuda do Espírito Santo e ele intercede, e ele nos perdoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Então hoje... tudo que Cristo conquistou, essa glória que ele conquistou, esse sacerdócio puro, santo e reto e para sempre que ele conquistou com o sacrifício perfeito dele, faz com que quando Deus enxergue a gente, débil, pecadores, nesse corpo de pecado, então quando Deus olha pra gente e vê, ele não enxerga mais a Aline pecadora, ele enxerga Cristo e a justiça de Cristo em mim. Por quê? Porque eu, através dele, me acheguei a Deus, porque eu criei nele, para minha salvação, eu nasci de novo. Meus amores, então, pra gente terminar, o que aconteceu após a morte e ressurreição de Cristo, ele subiu aos céus e quando ele subiu aos céus, ele não subiu como um espírito, ele subiu como homem, como eu e tu. Nós temos um homem de carne e osso sentado ao lado do Pai, o primeiro que subiu. Entenda isso, não é um espírito, não é um fantasminha, não é alguém do além, é Cristo que andou aqui na terra, que comia pão e peixe e andava sobre o mar e conversava e caminhava e se sentia cansado e dormia e falava e conversava e orava e ensinava e pregava o evangelho e tinha as feridas. A gente vai enxergar por toda a eternidade as feridas, os cravos dos pés e da cruz do nosso Cristo, carne e osso, que está lá sentadinho
tá lá sentadinho. Gente, é como se fosse um de nós, como a gente. É como se eu e tu estivéssemos lá agora no céu, falando com o Pai. Gente, isso é glorioso. Isso nos dá segurança. Isso nos dá paz de saber que Ele tá lá cuidando da gente, mesmo a gente sendo pecador, cheio de erro, cheio de falha, sempre metendo a pata, sempre fazendo tudo errado. Claro, a gente não quer fazer, mas a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente falhe até no pensar. A gente, claro, filho de Deus não vive no pecado, mas a gente falha até no pensar, gente. E Ele tá lá intercedendo por nós. Então foi tudo isso que aconteceu, meus amores. Quando Cristo subiu ao terceiro céu, os anjos ficaram chocados. Quem é esse homem aí querendo subir? E aí Ele entra, Pai, voltei, cheguei. E ali Ele é coroado. Imagina, 10 dias, digamos, vamos falar matemática aqui mundana, né? Uma matemática aqui nossa, humanamente falando. Enquanto os discípulos lá preocupados com o novo discípulo que ia assumir o cargo, esperando a promessa, Cristo estava no céu, recebendo toda a honra, toda a glória de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, recebendo todas as coroas que Ele merece como Senhor e Rei, recebendo toda a autoridade, recebendo todo o poder, toda a adoração dos anjos. Tudo isso foi acontecendo durante, digamos, esses 10 dias. E aí eles, Pai, aqui estou, aqui está a obra consumada, eu agora vou me sentar aqui, porque os sacerdotes no passado não podiam se sentar, não tinha uma cadeira dentro do templo para que eles pudessem se sentar, porque o sacrifício era constante, porque o pecado era todo o tempo, o povo pecava, o sacerdote não descansava, e aí morriam e tinha que vir outro sacerdote, e Cristo simplesmente chega e se senta. Pai, cheguei, é meu lugar, e agora eu vou preparar lugar para meus irmãos, e Pai, eu vou interceder por eles. E Ele tá lá assumindo o trono dele de glória, esperando até o dia que o Pai diga, vai buscar eles. E Ele vem em primeiro lugar para buscar a igreja, a noiva dele, e depois do final da grande tribulação, Ele vem e desce, como lá em Apocalipse 19, que eu disse pra vocês. Deixa eu ler pra vocês rapidinho, só pra gente. Esse aqui a gente vai estudar muito quando a gente chegar no Apocalipse, que inclusive a gente vai começar a estudar Apocalipse, meus amores, esperem. Vamos gravar vídeos do Apocalipse hoje ainda, e vamos começar a mandar pra vocês, tá? Então, capítulo 19 diz assim: vi o céu aberto, versículo 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aqui é a descrição da segunda vinda de Jesus na terra. Lembra quando os anjos falaram para Pedro e para os discípulos: que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Messias que subiu vai descer. E essa descida é a segunda vinda dele, não é o arrebatamento. O arrebatamento ele não desce, ele espera a gente nas nuvens, na nossa casa. E agora, essa aqui é a segunda vinda, quando ele desce, então, com a gente já, com os filhos dele, com todos nós, com os nossos cavalinhos brancos, para descer para a terra, para governar com ele durante todo o milênio e depois por toda a eternidade. E aqui é a batalha final do Armagedon, que ele vai destruir, prender Satanás, destruir falso profeta, anticristo, seguidores das bestas, enfim. Tudo isso vai acontecer na segunda vinda dele, que foi profetizada lá pelos anjos para os discípulos. E então, nesse intermédio dos 10 dias, entre os 40 que Jesus ficou, mais os 10 para chegar no dia de Pentecostes, Cristo estava recebendo sua glória, sua coroa, confirmando seu sacerdócio eterno como intercessor por mim e por ti. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Salvador. Meus amores, ame a esse Deus, valorize
este sacrifício na cruz. Valorize este nome que está acima de todo e qualquer nome. Se despegue de todo orgulho, de toda a prepotência de achar que tu pode te salvar, que o teu sacrifício, que a tua oferta, que a tua fidelidade, que a tua obediência, que as tuas boas obras podem te salvar. Arranque essa sujeira de ti, esse pensamento enganoso, diabólico de ti, e creia no único perfeito sacrifício, aquele que foi oferecido pelo nosso Senhor e que deu a ele direito de subir como homem aos céus e interceder por nós ao Pai. E nós temos a certeza que o Pai sempre responde à oração dele, porque ele mesmo disse: Pai, graças, porque eu sei que tu sempre ouve a minha oração. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que vocês, com estes ensinamentos, comecem a se questionar, a se perguntar, a imaginar e entender toda a perfeição do sacrifício do nosso Senhor e valorizar tudo isso. Eu me despeço de vocês e nos vemos até a próxima.